com o microfone, gaúcho, não entende. Olha só, gente, eu cometi um erro, quer dizer, não foi um erro. Eu tenho um problema que eu não imprimi a apresentação, como eu não quero demorar muito, eu vou ter que ficar numa posição que eu consiga ver a ordem do que eu falo, senão eu vou ficar horas aqui falando coisas sensíveis. E eu não esqueci de imprimir, não, é que eu só terminei a apresentação no avião e eu não levei a impressora no avião. Esse tema, obviamente, o título é espetacularmente amplo, né? E também é meio difícil de discordar com o tema. Tem algumas coisas mudaram, outras ficaram iguais. Mas eu acho que é importante, assim, a discussão hoje, para mim, o mais importante óbvio que nada do que eu vou falar aqui vai poder ser resolvido aqui, são temas muito amplos, muito polêmicos. Mas eu queria usar isso aqui para começar uma conversa, que não é só comigo, com todo o grupo de economia política da UFRJ, do Instituto de Economia lá, e dos nossos 2 programas de pós, de economia e de economia política internacional, que a gente está há muitos anos estudando economia brasileira, por exemplo, mas sempre tentando evitar uma coisa que o nosso colega, o professor Carlos Medeiros, que vocês devem conhecer, o trabalho dele, sempre critica, que até escreveu uma coisa na revista Unicamp há pouco tempo sobre isso, que a gente é radicalmente contra, a gente é muito cepalino na tradição, muito estruturalista, é radicalmente contra o que a gente chama do nacionalismo metodológico. Obviamente nós não gostamos do individualismo metodológico, mas há uma tendência na heterodoxia no Brasil e em outros países também de ficar pensando assim, não, no Brasil houve isso nos anos 90, depois, sei lá, depois do Rio, depois... Então que houve isso na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, etc. Então você sempre tem que começar com esse quadro geral. Por mais que vocês achem que é superficial, falando proposições muito grandes, na realidade é melhor ter esse borrão, essa primeira aproximação das grandes tendências mundiais, e aí depois qualificar, e alguém pode dizer, não, mas na Holanda não foi assim, ok? Do que não ter nada, porque senão você não controla a coisa. É muito importante essa abordagem. Nós temos uma longa tradição na FJ de pensar, mesmo que você está preocupado com o problema local, você começa. Tem 2 coisas, né? Um marco que a CEPOL chama marco histórico, periodiza e hierarquiza, depois você fala do seu problema local. Senão você perde tudo, você atribui causas a fenômenos locais, a fenômenos que não são locais, são tendências estruturais. Então, evidentemente é impossível provar das proposições aqui, dizer que isso está acontecendo, porque sempre alguém vai dizer que algum lugar não foi exatamente assim. Mas para a gente vale o risco de pensar essas coisas, que é o jeito, é a tradição materialista, estruturalista da CEPAL, que bateu no Unicamp, depois foi para a FRJ, e hoje nós somos lá, bisnetos dessa verdade. E na nossa visão também, a gente acha que, para resumir o método de trabalho, que aí tem a ver também com a nossa abordagem teórica específica, digamos assim, em contraste à maior parte, talvez, dos economistas, que a gente acha que usa teorias novas para discutir questões muito velhas, a gente usa teorias bem velhas para discutir questões muito novas. Então, essas mudanças que me interessam aqui são todas de 2000 para cá. Eu não vou falar do sistema de Bretton Woods, como é que foi a Revolução Industrial, não tem nada a ver. Eu quero saber o que mudou na década, ou no novo milênio. Então, agora deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui para frente. Bom. Então vamos lá. O objetivo geral seria assim, discutir nesse quadro, esse borrão, o que se manteve, o que mudou na ordem econômica internacional. E aí, eu vou falar 3 coisas principais, vai ser a terceira. Uma coisa que não mudou, e não dá para não falar, embora não seja o tema central hoje, eu já escrevi muito sobre isso, não mudou o que a gente tem chamado há muito tempo, chamado padrão dólar flexível. A moeda americana é a única moeda realmente internacional. Não mudou, apesar de tudo que houve nos anos 2000. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção que o padrão dólar, desse jeito, que não é conectado nem a ouro, nem nada, nem tem câmbio fixo, nem coisa alguma, já durou muito mais tempo que o tal padrão de Bretton Woods. E ainda tem muita gente chamando
o novo sistema de desordem internacional. Eu botei no título Ordem de Propósito. Ordem não é porque está tudo bonitinho, só porque tem hierarquia e tem persistência. Pode ser uma bagunça no dia a dia, e é parte da coisa do sistema. Mas é estranho, entra dia, sai dia. Os que estão em cima, continuam em cima, os que estão embaixo, está tudo direitinho, certo? Então não é. Quando você fala de ordem, não é que tem um equilíbrio, que está tudo bonitinho, que está tudo certo. Mas é que você identifica padrões que não mudam, certo? Isso aí é o nome Ordem de Propósito. Em homenagem ao pai do George Bush, filho. Nova ordem mundial. Tem que ter mal, né? Pode não gostar dela, né? Tem quem manda e tem quem obedece. Então, o elemento de continuidade é o padrão da aula. Eu vou falar o mínimo possível sobre isso, depois a gente pode discutir mais no debate. A outra mudança que é interessante e muito polêmica também, defender aqui que há um chamado desacoplamento, decúbito parcial, sobre certos aspectos mais básicos, entre o crescimento dos países desenvolvidos, ou avançados, e o desenvolvimento, eu esqueci a frase, desenvolvimento falta os avançados, tanto os asiáticos, os tigres, etc., quanto os africanos, a América Latina, etc. Os anos 2000 foram muito diferentes dos 90. A primeira o Carlos Medeiros escrevendo uma estilização de como era a situação estrutural para a América Latina, as relações, as condições externas, etc. No artigo 98 ou 99, sobre padrões monetários do crescimento. E é interessante como mudou radicalmente aquele quadro em tão pouco tempo. Mudou muito. Perspectivas, por exemplo, da força da restrição externa ao crescimento para os nossos países, digamos, em 99, 2001, eram negros. De repente, mudou muita coisa. Então, algo aconteceu, para discutir um pouco aqui, que mudou, houve uma mudança nesse negócio e permitiu um certo grau de liberdade em relação a essa restrição externa e essa performance de crescimento bem diferente entre os países de desenvolvimento e os países centrais. E, obviamente, vai ter que dividir aqui sempre os países de desenvolvimento entre os exportadores de matérias-primas, de commodities, e os novos países industrializados para valer, que exportam basicamente produtos industriais da Ásia, e particularmente a China também, não é só a China. Tá? Quando fala de desenvolvimento sem dizer nada, está falando que continuam periferia no sentido tradicional. E agora tem uma hierarquia um pouco diferente, né? Tem no centro a periferia exportadora de produtos industriais e a periferia exportadora de materiais. Então você é a periferia da periferia. E agora, a terceira coisa que mudou muito, a gente vai argumentar que há uma mudança de tendência, foram os preços internacionais das chamadas commodities, produtos padronizados, negociados, matérias-primas, alimentos e petróleo negociados em mercados internacionais. Isso mudou bastante. É um tema também muito polêmico, por isso que a gente vai falar mais desse do que dos outros. E o nosso argumento central é dizer que tem uma conexão entre essas duas coisas, que a gente vai ver mais adiante. Esse desacoplamento é causado por coisas próximas, as coisas que ajudam a sustentar a tendência dos preços, e essa tendência dos preços positiva ajuda a melhorar a condição externa e mantém a chance de desacoplamento. Essa é a dinâmica aqui. É uma coisa que está começando a explorar, aqui até uma chance de poder explicar melhor para mim mesmo o que tem feito com isso. Agora, isso é o que a gente quer discutir. Agora, a abordagem que a gente segue a gente retoma, acho que eu falei teoria velha, a chamada abordagem que era considerada a abordagem clássica do excedente, que começa lá antes do X-Socrates e acaba com Marx, mas da forma que ela foi retomada em Cambridge nos anos 60, no Iraque, a gente vai falar pouco da abordagem hoje. Quem puder vir amanhã na oficina daqui, a gente vai continuar falando de coisas, falar um pouquinho da crise da Eurolândia no Brasil, mas aplicando essa mesma abordagem, mas vai ficar óbvio o que eles querem dizer pela abordagem no meio da apresentação. Olha, o que a gente quer dizer com essa abordagem clássica? Não dá para entrar muito em detalhe, vamos direto
como é que ela, essa nova, essa retomada, como é que ela, o que ela implica, é até um artigo meu antigo, né? FL explicando isso, bem, tem a crítica teoria-clássica, ele propõe alternativa, não tem mais 99, então, tá bom, lá tem essas coisas teóricas, a crítica teoria-clássica, não vou falar nada disso. Quanto é que, qual é o instrumental que vocês usam na prática? Que diferença faz ficar falando desse negócio na prática, quando você estuda as tendências concretas da economia? Então, três coisas são bem diferentes. Primeiro, é que a gente assume na boa, sem o menor problema, é muito fácil de argumentar, posso mostrar muita evidência, tanto empírica quanto argumento teórico. E o crescimento da economia, tanto a curto quanto a longo prazo, em geral é liderado pela demanda efetiva, não pela oferta. Você estava o fator de produção, isso aqui. E o principal nisso quando fala longo prazo, não é longo prazo assim, bicho. É uma coisa muito simples, né? O crescimento da capacidade produtiva e do produto potencial é também liderado pela demanda. Não pela demanda numa semana, não é pela tendência da demanda, por um motivo evidente, simples, não estou entrando em nenhum detalhe. Posso entrar, se quiser discutir teoria do investimento. O motivo mais simples do mundo é capital, é um bem de capital, a demanda por bem de capital é uma demanda derivada. Ninguém compra uma máquina porque acha ela bonita, acha ela legal. Sabe por quê? Porque senão essa máquina virava bem de consumo até por bem de capital. Então, se você... Ninguém pode ignorar o efeito do investimento sobre a capacidade produtiva. Tanto faz que o investimento tem inovação, não tem inovação, ele sempre está pensando no mercado. E para o coletivo das empresas, ao longo do tempo, não adianta só imaginar que vai ter mercado, vai aparecer concretamente a capacidade ociosa não desejada, os seus erros, ou os seus sonhos de eu queria ter 100% de market share, você também. Um de nós, não. A teoria da decisão do investimento pode ser o que vocês quiserem, inclusive, porque realmente a pessoa investe porque quer. O empresário maluco mesmo, que abre a fábrica. Só que o conjunto, a tendência do investimento, não pode de jeito algum estar desconectado da tendência efetiva dos mercados. Não é uma coisa muito difícil de entender. Ninguém acha que a demanda por exemplo, se eu tenho uma frota de táxis, né? Sou dono da frota de táxis, aí eu tenho que ter um estoque de combustível, é mais barato eu comprar do que comprar cada vez que precisa. O tamanho desse estoque tem a ver com o número de viagens que os táxis vão ter. Tá? Ninguém fica comprando gasolina, independente do número de viagens que os seus táxis vão fazer. Não faria sentido. Agora, qual é a diferença do combustível para uma máquina? A diferença é com a máquina, assim, por definição, capital frio. A grande diferença é que ele é usado mais do que um período de produção. Isso é como se eu usasse o mesmo combustível mais do que uma viagem. Porque a diferença do capital circulante ele é consumido por tipo. A única diferença é o capital fixo dura mais. Foco. Logo, ele é tão derivado quanto ninguém, todo mundo faz isso um produto, a pessoa sabe que apesar da especulação, preços das commodities, etc., não tem jeito, sabe? A demanda de consumo intermediário segue a demanda do final, mesmo com todas essas oscilações, variações dramáticas de pequenas mudanças de estoque e afetam os preços. Tem uma altura. Mas não é estranho a matriz do poder ainda funcionar? Ela não vai funcionar se o investimento em capital sobre fosse ao fundo. E não é. Então, o ponto é, a gente trata o investimento como uma grandeza derivada, como dizer. E seria muito difícil você observar, como se observa, uma tendência ao grau de situação, a capacidade que cai muito, sobe muito, mas a longo prazo você não vê fábricas e fábricas completamente vazias, não agregadas. Não é porque de repente surge uma demanda mágica por essas fábricas, é simplesmente que as fábricas, quando a demanda não vai crescendo, o número de novas fábricas cresce mais devagar, mas nada de mais certo. Essa ideia, embora ninguém use, porque tem consequências muito radicais, alternativas da análise econômica, né? Por isso, mais amanhã que hoje. Essa é a ideia. Não é nada tanto o velho acelerador. A segunda ideia, que aí é também muito polêmica, mas também é que nessa abordagem, né, a gente chama a abordagem da taxa de juros transótica. Por quê? Porque a taxa de juros, né, esse tipo de abordagem, ela é uma variável funcional e distributiva, e não de mercado, nem alocativa.
não é o preço da escassez, de poupança potencial que pode ser que a gente não aceita, a relação inversa de consumo e investimento que vem de tomar o produto potencial como independente da demanda, mas também não é o preço da escassez da moeda, como em muitas abordagens keynesianas. Porque como assim escassez da moeda? Se as pessoas resolverem ter muito mais moeda, que tem a medo do futuro, como tem em qualquer livro, ou porque aumentou a chamada demanda por moeda, como tem em qualquer livro de macro, o que isso vai afetar a taxa de juros no Brasil aumenta? Nada. Porque o Copom tem lá somente e vai manter. Se as pessoas demandarem mais moeda será emitida. Se demandarem menos moeda será emitida. Não tem nada a taxa de juros. E mesmo a taxa de longo prazo, a gente vai comentar pouco, depende fundamentalmente das previsões do mercado sobre qual a taxa de juros que o Banco Central vai fixar no período subsequente. Então, nunca usamos o conceito como oferta e demanda para não serve para nada. E isso é bem diferente de outros economistas heterodoxos. Então, a taxa de juros na escassez, prêmio de escassez, nem da moeda, nem da poupança. É um fenômeno funcional, é uma variável de política. E que é determinada meio junto com o mercado e o Banco Central. O mercado determina a taxa bom com o Banco Central, só que a longa tem uma influência muito grande, a gente vai ver, do comportamento corrente esperado no futuro da conta. Mas veja bem, é diferente. Muita gente diz que o Banco Central tem que se ajustar aos sentimentos e expectativas do mercado. Nessa modalidade é exatamente o contrário. O mercado tem que adivinhar o que o Banco Central vai fazer, senão vai ter um prejuízo terrível. Então, é bem... Mas aí, o fato dela ser institucional, distributiva, não quer dizer que ela não tenha consequências econômicas. Por exemplo, essa taxa de juros, o Banco Central pode botar a taxa de juros que quiser, ou 0 ou 1000. Obviamente, não quer dizer que não haja consequências negativas para a economia. Só que, como tem várias consequências negativas de botar muito alto, várias, algumas negativas, outras coisas de botar muito baixo. Você não tem um critério econômico para a taxa de juros forte, nem existe uma taxa natural que o mercado force no Banco Central. Não tem tal coisa. Você tem limites, por exemplo. Se você quer manter o câmbio mais ou menos fixo, tem pouca reserva com o juro muito baixo. Mas você pode fazer coisa errada. Talvez se você é bom, se tem, por exemplo, por que vou dar um exemplo concreto desse problema de distribuição, bem simples. Por que o mercado, os empresários, a mídia, todo mundo fica tão preocupado com o presidente do Banco Central, só uma pessoa séria, ortodoxa ou respeitada e aceita pelo mercado? Por que não bota ele lá? Se existisse uma taxa natural de juros e bota uma opinião lá, azar o meu. O mercado me punir e pronto. Se o Banco Central não tivesse poder, como muita gente acha, pessoas, na minha opinião, estão equivocadas, não são neofascistas, quando a ideia que a globalização, o Banco Central não tem poder nenhum, como é que ele fala de besteira de bem? Mas não tem poder de fazer bem, mas mal tem. Você põe a taxa na lua e tem a maior valorização cambial comum. Você não tem poder, o mercado resolvia. Então, é o contrário, porque o poder é tão grande no Banco Central, que ele não pode ficar na mão de pessoas mesmo. É importante demais. Porque ele tem um poder de dar o custo do dinheiro na economia, não é um poderzinho qualquer. Ele gere a riqueza e define que a riqueza não no final. Então, a ideia de que mesmo na economia globalizada, economia aberta, o Banco Central não tem poder, eu acho um erro seríssimo do ponto de vista dessa abordagem, não é o caso. Então, nesse sentido, a briga sobre qual vai ser a taxa de juros natural é muito grande. Porque não tem uma que o mercado impõe e que só é uma questão de descobri-la. A inflação ficou um pouquinho acima da meta, mas está muito baixa, não é tão simples, quem dera. A outra coisa, dessa abordagem, ela é baseada em duas coisas que vão fazer muita diferença na análise. A primeira dela, por que o Banco Central fixa a taxa básica de juros? Por um motivo óbvio, todo mundo não leva a sério em outras abordagens, de que não tem como o governo quebrar a sua própria moeda. Bom, seja uma dívida pública dele na sua própria moeda, seja ela nas mãos dos estrangeiros ou residentes, está denominada e vai ser paga na moeda que ele mesmo emite. Só se quebrar a máquina da casa da moeda. Então, funciona assim, porque senão, ou o Congresso americano enlouquecido, você não pode pagar. Não existe isso. Exatamente por isso. A taxa de juros do devedor tem risco zero,
vira o padrão da economia, o governo controlando ela, controlando os produtos. O mercado reconhece isso, não, vão aumentar, vai cair Selic. Por que afetar? Quanto uma empresa capta dinheiro por causa disso? Problema do governo. Como quem vê a discussão da Europa aí vai ver. Exatamente dentro da Eurolândia, que é uma coisa diferente, os governos nacionais não têm mais esse controle. Lá tem uma desconexão agora, completamente doida. A taxa de juros que você pega hoje, um empréstimo de 30 anos para comprar uma casa na Espanha, é mais baixa que a taxa de juros que o governo da Espanha paga de juros. Porque ela segue a taxa básica do Banco Central Europeu. Que coisa mais maluca do mundo. Isso aí, olha que tá uma porcaria o setor imobiliário na Espanha, mas só para você ver que, assim como o país que tem a sua moeda soberana tem poder enorme, o que não tem poder nenhum, vira que nem, sei lá, um estado. Minas Gerais, lá que tem setor dele foi na época do Itamar. Entendeu? Esse é o ponto. Esse ponto aqui é fundamental para entender essa hierarquia das coisas. O segundo ponto importante também é que os bancos privados só emprestam para quem quer. Todo mundo, e economista aqui, já teve que estudar pelo menos para a técnica, para a prova, vários anos, ou economia monetária, um negócio chama multiplicador monetário, é muito divertido. E assim, de repente tem um dinheiro ali no banco, sei lá, chegam uns turistas no Rio Grande, vindo da Argentina, dólar, moeda lá, tudo na Argentina. E aí, trocaram por real. Aí isso aumentou o depósito, a reserva dos bancos aqui do Rio Grande do Sul. Aí saíram correndo na rua, você quer empréstimo, você quer comprar um carro? Aí está no multiplicador monetário. Isso não faz o menor sentido. Mesmo que haja de vez em quando choque na chamada base monetária, desse tipo, entendeu? Se o governo sem querer num dia não arrecadou tanto quanto que ele pagou naquele dia. O sistema do imposto de renda caiu, né? Na época do imposto. O governo paga, normalmente ele já tinha previsto uma grande arrecadação naquele dia. Aí deu um bug, né? Aquele dia deu um déficit financiado por moeda, que horror, é legal, mas deu. O saldo do dinheiro que entrou na economia não bateu com o saldo que o governo tirou. Naquele dia, pela teoria do multiplicador monetário, ia cair a taxa de juros e aí os bancos iam pegar aquele dinheiro sobrando e emprestar para todo mundo até multiplicar aquela moeda. Nada disso vai acontecer. Nenhum cliente que era insolvente vai ficar menos insolvente porque o governo errou nessa conta. E o Copom não vai desistir da sua meta justamente por causa disso. Logo, o que vai mudar é que vai cair no tal do multiplicador monetário, que não tem nada. A razão é ter uma moeda que é criada por essa escolha, que em última instância é dos bancos, para quem eles vão emprestar, e o dinheiro lá, outside money, que o governo criou. Então, com essas duas coisas simples, sabe, você fica numa visão completamente diferente do mecanismo da macroeconomia. É muito importante entender. Então, não tem como o mercado, nem por esse outro mecanismo, impor ao governo a taxa básica que ele quer. Só reforça a ideia de que a taxa de distância é controlável pelo Banco Central. E a terceira coisa, que é a mais importante para a discussão de hoje, é que a gente acha que, ao contrário, todo mundo também, em parte por causa disso aqui, para poder ter a oferta segue a demanda. E em parte por outros motivos, a gente vai comentar ao longo da discussão, que a tendência, tanto da inflação quanto dos preços relativos de vários indicadores, não um choque, uma tendência, é dada não pela demanda, como todo mundo acha, pelo Banco Central, toda a discussão de macroeconomia, tudo bem, tem choques de oferta, mas o núcleo da inflação é de demanda. Na abordagem a gente segue exatamente ao contrário. Pode ter choque de demanda de vez em quando, mas o núcleo tem que ser de custo. Senão não persiste. A maneira simples de ver isso, sem entrar em detalhes, é assim: suponha que teve um choque por um aumento do preço das commodities. Como teve, subiu o preço do petróleo muito nos Estados Unidos. É claro que a inflação aumenta, porque entra no índice de preço, o preço do petróleo. Em 2008, o preço do petróleo subiu. Só que, veja bem, a inflação está aquele ano aumenta, obviamente, porque a inflação, por definição, é o aumento do nível de preço. Só que para dar inflação, que é um aumento persistente, mesmo depois que o preço do petróleo para de aumentar, tinha que continuar aumentando. Por que vai continuar aumentando? As pessoas dizem, se continuar aumentando, é porque alguém reagiu a esse aumento de preço. O trabalhador não gostou de pagar mais pela gasolina e pediu um reajuste. Bom, aí já virou a inflação de custo, tanto faz a origem. E aí sim pode virar a inflação. Ou então as pessoas dizem, não, mas não é isso, expectativa. Sim, mas veja bem, se eu tenho expectativa de inflação maior, como é que concreta materialmente o aumento do preço?
algum elemento de custo tem que subir, alguém tem essa expectativa. E não adianta eu dizer, não, a questão é uma questão subjetiva, não é nada subjetivo. Eu vivi muitos anos numa economia de alta inflação, a inflação era muito alta e regularmente, mais ou menos estável, não era muito difícil de prever. E eu não previa muito errado. Só que nunca me deram reajuste só porque eu previ certo. Então, você tem uma diferença de você. Não precisa supor que os agentes são burros. Para eles não pedirem o reajuste completo da inflação passada ou esperar. Eles não tem poder. Eu tenho isso. E, por exemplo, no exemplo que eu dei, por que os americanos não pediram aumento de salário? O preço do petróleo não subiu. Eles não notaram que a gasolina era $1, $3 o galão. Ou eles acharam que era temporário. Ou eles acham tudo bem. Por que na década de 70, um aumento de preço até menor causou inflação crônica, dramática, causou uma confusão infernal? Eles tinham ilusão monetária, não tem mais? Essas teorias. Sei que é o que todo mundo aprende, né? Então, a gente prefere uma visão um pouco diferente, mas a gente acha que houve uma mudança dramática no poder de barganha desses trabalhadores, uma série de motivos que a gente vai comentar aqui. A mesma coisa na questão dos custos, das demandas, certamente no dia a dia, qualquer aumento da demanda aumenta o preço das commodities mais que qualquer outra coisa, por definição, porque tem não só o aumento da demanda, tem a rigidez para a oferta, e como a gente vai comentar um pouco, tem a especulação. É muito importante que potencializa dramaticamente para cima e para baixo. Agora, quando você tem uma tendência persistente a subir, aí, como a gente vai ver, fica difícil explicar que o nego está segurando o status especulativo desde 2003 até ontem. E que o mundo está sem matérias-primas esse tempo todo. Como é que a produção aumentou esses anos inteiro? Eu não sei, porque está todo mundo retendo estoques para especular. Como é que a China cresceu? Porque a gente não vendeu matéria-prima para ela, né? A gente está leiloando ela a preço cada vez mais alto, passando por vários intermediários. É uma bolha especulativa. Então ele não manda o ferro para lá, só sobe o preço. Difícil. Vai contar isso, eu só quero chamar a atenção que você ignorar aqui coisas do tipo, não dá, ninguém produz persistentemente sem demanda. Coisas do tipo, os custos, ninguém continua produzindo os seus preços no cobre público. Ou, se os preços estão muito acima do custo, há um aumento dramático da oferta desordenada. Coisas que, quando a gente sabia, parte dela, o Marcos quase tudo já sabia. Coisa que depois do que cara que ninguém tem a menor desculpa para não saber mais. Tá? Então essa é a abordagem, que é diferente, e dá resultados muito diferentes. Agora, vamos tentar passar rápido aqui. E a gente volta a discussão, mas colocar uma proposição simples que eu acho que é legal. Primeiro, a crise do milhão não foi causada pelo dólar, mas todo mundo previa que ia ser. Ao contrário, a crise não fugiu do dólar. Pelo menos desde 98, estou falando isso, e aos pouquinhos as pessoas estão caindo na real, mas eu não sou mais esperto que nenhuma das pessoas que falam. O contrário. É só que, e não é porque a abordagem, que eu acho melhor não, embora eu acho que a abordagem é um motivo pelo qual essa coisa do papel do dólar não tem mudado, e por que os Estados Unidos não é vulnerável a problema de balanço de pagamento, não é porque as pessoas confiam mais no dólar, não confiam, não é uma coisa disso. Pode ser que a origem lá atrás seja confiança, mas no dia a dia vem uma coisa muito concreta. Por acaso, o motivo para isso pode ser assunto de debate, mas por acaso, todos os passivos externos, praticamente todos, e a imensa maioria das importações e exportações, não só são medidos em dólar, mas são pagos em dólar. Isso significa que os Estados Unidos têm, em relação, especialmente o Banco Central americano, em relação à economia mundial, a mesma relação do Banco Central brasileiro que a economia brasileira. Isso é, tem capacidade de emitir. Então, e ele garante a dívida pública daquele país. Então, essa é a primeira coisa. O Fed não é um banco comercial do mundo, como o Pindelberg, ele é um banco central. E aí, hoje a gente vai falar que o dólar desvalorizou. Não falo que todo mundo fala e vai parecer mais estranho que eu. Mas aí os outros é que mudam. Se o dólar é a moeda, você nunca diz que quando aumenta o preço da banana, e o real se desvalorizou em relação à banana, você aumentou o preço da banana.
Mas a gente fala isso para as moedas dos países. Seria talvez se o mundo começasse agora, ninguém falasse mais assim. As gerações mais novas não falam assim, já vivem num mundo onde faz o menor sentido falar que o dólar valoriza os valores, não os outros que fazem em relação a ele, dada essa situação. Mas, de qualquer forma, a implicação imediata disso, importante para ser aqui internacional, é que a China não determina a taxa de juros da dívida americana. É o Banco Central americano que define a taxa de juros da dívida americana. O que a China pode determinar é a taxa de câmbio da sua moeda. E o motivo pelo qual o padrão dólar é flexível, mas não flutua livremente, tem gente que reconhece que o dólar tem uma posição diferente, mas aí falar então, o dólar é perfeitamente flexível. Situação pura. Aí tem um problema. Eu tinha esse cara aqui, que era muito engraçado, o John Connolly, que era ministro do BID, que dizia que o dólar é a nossa moeda, esse é o seu problema. Ele também uma vez falou uma coisa que eu não consegui achar essa resposta, mas eu vi, muito boa. Ele brigou lá com um cara europeu lá que enchendo o saco, estava tirando do dólar. E ele falou, fala o seguinte, você cuida da tua taxa de câmbio, eu cuido da minha. Era um câmbio bilateral entre ele e o país. Agora, quando as pessoas dizem que o dólar é perfeitamente flexível, quando você tem a China desesperadamente tentando não valorizar, o Brasil tentando, durante muito tempo, tentando não desvalorizar, todo mundo tem, a Cecília Negri, por mais que o antigo chefe dela tentasse negar, os dados dela eram se negáveis, desculpa, mas não tem jeito. Todo mundo tem medo de flutuar, seja por um lado ou por outro, dependendo se você é credor em dólar ou não, dependendo se a inflação te afeta muito ou não, você também. Então, não é nem o dólar é perfeitamente tudo aqui possível. As consequências da mudança do câmbio. Então, não é um problema para os outros Estados Unidos. É quem estabiliza o câmbio do dólar são os outros. Aí sim a China, não é? Porque se a China, que é credora em dólar, deixar a sua moeda valorizar muito, aquilo ali não vai mais nada, vai só pagar da China. O dólar continua valendo. Então, esse medo de é isso. Agora eu falei o negócio dos juros, mas eu tinha dito que a taxa de juros que o Banco Central determina é só de curto prazo, diretamente. De fato, nesse gráfico aqui, essa taxa aqui vermelha, que é a taxa de juros do Fed. E essa longa, que é a taxa de juros da dívida pública, títulos mais longos, de 10 anos. Agora, você vê que tem uma coisa, no dia a dia é óbvio que elas não são iguais. Elas seguem uma tendência muito parecida. E, às vezes, a longa antecipa o que vai acontecer com a curva, às vezes começa um movimento na curva. Mas tem várias coisas que podem. A primeira tendência é muito difícil, mais cedo ou mais tarde. Segundo, essa coisa de antecipar, não é sinal que outra coisa determina a taxa. É porque o Banco Central americano, como o brasileiro e vários países, tenta dar alguma previsibilidade do que vai acontecer com as taxas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é bem claro, quando começa a aparecer sinais para ter uma recessão, como tradicionalmente o Banco Central americano, em recessões, baixa muito os juros temporariamente, não pelos 10 anos, a taxa curta fica um tempo, às vezes, acima. A longa cai muito rápido. Porém, nunca cai tanto a longa, porque ninguém acha que vai durar 10 anos. Aliás, a dificuldade de convencer o mercado que vai durar 10 anos taxa muito baixa aqui, é que levou o governo americano a fazer uma coisa que qualquer Banco Central pode fazer se quiser. A chamada facilitação quantitativa, tem um nome complicado, mas uma coisa que não tem nada a ver com quantitativa, é possível. É o governo, assim como ele fixa a taxa de curto prazo, comprando títulos de curto, se ele comprar ilimitadamente título longo, ele baixa logo, ele estava do mesmo jeito. Como ele não fez até agora uma coisa meio limitada, mas veja bem, vai sair agora, o que é 3, e está pintando uma cara que não vai botar limite. Aí cai no tapa, porque aí tem um cara que pode comprar. Veja bem, o Banco Central americano é tão proibido de financiar o governo diretamente quanto o brasileiro. Veja bem, preço de banana, a dívida para você, eu compro um preço alto e pronto. Não tem problema nenhum. Você compra no mercado secundário. Isso é um detalhe adicional que não faz a menor diferença. Não existe. Quando você está financiando, é uma fantasia. Então, a relação é a taxa de volta assim. O que acontece num caso específico? Vou dar um exemplo mais concreto. Suponha que a China, que todo mundo morre de medo de que vai acabar com o dólar, de repente vai comprar mais euro.
não rico, né? É para diversificar suas reservas. Acho o euro muito mais forte. Aí, o que vai acontecer? Na hora as pessoas falam, a reta fibra americana de longa sobe. Eles vendem o título de 10 anos americano. É a maneira de se livrar da reserva americana, que ninguém deixa em cash. Tá, nessa hora, por definição, o preço do título cai, a taxa de juros sobe. Sim, mas quanto tempo dura isso? Se fizesse isso, não precisava mudar o câmbio. Mas, o que acontece é que não muda nem o câmbio, nem o juro, porque rapidamente o mercado olha e diz, olha, tem um governo que me empresta a taxa baixa. Esse título que é a taxa alta. Não demora muito tempo. Os preços voltarem. Alguém começa a comprar porque dá um ganho do lucro. E a única coisa que limita isso é que essa operacionalidade completa tem exatamente essa duração maior, mas a altíssima liquidez dos mercados fora. Então não tem efeito. Se o chinês vender muito dólar, vai ter efeito no câmbio deles. Eu também estou comprando de volta, porque não tem solução. Mas, se ele, quando o fundo soberano faz alguma coisa, mas eles não conseguem controlar a taxa de juros americana. Não é verdade que as taxas baixas de juros americanos, pouco antes da crise, as longas, foram causadas pela China, porque na época que o Fed estava subindo aqui, os juros, o Greenspan começou a falar que tinha um puzzle, um mistério, porque a taxa de longo privada estava andando aqui, e ela não subiu. Aí todo mundo falou que foi a China, né? Como a China? Sabe por que ela não subiu? Ela não tinha caído. E está comparando a curta com a longa. Você também era aqui, é curta, a pública, a longa e a do mercado. Um principal motivo para o juro longo não subir é porque não tinha caído. Não é tão misterioso. Em geral, exatamente porque não vai durar 10 anos, o período de juros baixos. A longa cai, mas não cai tanto. Então, quando eu falo, ninguém acha que já está especificado. Então, não há mistério algum, não há nenhuma queda. Se você estender esse gráfico aqui para 1950, ele é igualzinho. E olha que teve padrão ouro depois. Ele teve guerra, teve tudo isso aqui. E o gráfico não tem. Vamos lá no Fred, que é fácil usar, esse negócio do Federal Reserve. O Fred, status, slide sobre o próximo gráfico. É absolutamente perigoso. Tem sempre esse buraco aqui. Essa coisa de antecipar algumas vezes, de atrasar a outra, mas eu não preciso de outro gráfico para explicar a taxa americana, por exemplo. Como assim? Poupança, chinês. Não tem. Então, é isso que a gente chama de taxa de juros. Não é coisa misteriosa. Essa é a questão. Agora, então não mudou, isso não mudou. O que mudou depois da crise, principalmente, é que as taxas de juros ficaram mais baixas ainda. Mas ao longo dos anos 2000, a taxa de juros não foi declinando e foi determinada pelos Estados Unidos como tem sido há muito tempo. Olha só para confirmar. Em setembro de 2011, a agência de Standard & Poor's rebaixou a dívida pública. Não vai nada. E aí, você viu aqui na taxa de juros. E a dívida pública americana foi crescendo. E quem perdeu por isso foi a reputação da agência. Isso é a do Japão, a taxa de juros caiu, a dívida do Japão já está 200%. As pessoas acreditam no que querem, então. Agora, país com mais soberana só deixa essa organização chegar. A dívida sua, país, o teto da juros interna que não dá problema, óbvio, que é afetado pelos prédios internacional na dívida em dólares, certo? Apesar de eu sim falar quando quer essa bobagem, quando não quer falar o contrário. O Delfim do dia bom é que agora, de novo, não consigo. Agora, vamos lá para outra questão. Afinal, tem desacoplamento ou não tem? Se tem desacoplamento, como é que caiu o PIB para menos 0,3 em 2009? Não aconteceu nada de ruim. Aconteceu nos Estados Unidos. Mas, se não tem desacoplamento, como é que os países de desenvolvimento estão crescendo mais? Tem, não tem um pouco e não tem tanto. O que tem, o que não tem, por que tem? Esse gráfico aqui eu fiz no artigo do Fernani Torres, né, da UFRJ, que saiu da revista, vai sair na revista da UF.
E é interessante, porque ele quis dizer que não tem desacoplamento. Mas você pode ler esse gráfico de uma maneira menos. Como é que ele quis dizer que não tem? Ele fez uma coisa bem simples, fez uma dessas média móvel chique, que está na roda do filme, tanto faz, uma média móvel bacana, e fez a tendência, depois viu os desvios da tendência. Tem uma maneira de fazer isso. E aí ele mostra que, embora, olha só, antigamente havia houve essa queda do crescimento de tendências emergentes, que ficou meio colado com o crescimento dos países. Depois ele separou, eles diminuindo e os outros aumentando. O ciclo era mais irregular e ficou bem sincronizado. Então, quem quer dizer, ó, não tem desacoplamento não, mostra o ciclo. E ele falou, e eu mesmo discuti com ele, falei, mas não, você está exagerando, olha a tendência, cara. Ele é de entender que ele está falando curto prazo, coisa financeira, que é o olhar dele, mas quando ele está olhando a coisa estrutural, assim, tem os dois, tá? E agora, mais importante, esse gráfico é muito interessante, porque coloca assim, tem e não tem. Tá? Tem na tendência e de ciclo, mas por que não teria mais de ciclo? Porque, exatamente, as economias estão mais integradas. A transmissão, principalmente financeira, está muito mais forte. A crise, claramente, o problema de crédito, você tem o problema do mercado de crédito por atacado aí, tem banco, os Estados Unidos não tem. E uma confusão para o mundo inteiro. Aliás, eu estou esperando sair as interpretações de uma oferta dessa queda aqui. Real Business Cycle. Vai ser interessante ver que eu com as preferências, tecnologia, que é uma delícia. Mas, de qualquer forma, obviamente, tem, né? Está acoplando pra caramba, tem demais. O mundo inteiro desabou. Agora, por outro lado, ela recuperou muito mais rápido, né? E a tendência de crescimento da casa é maior e a tendência de crescimento dos outros. Esqueça essa parte aqui, que isso ele pegou previsão do FMI, né? O mundo real. Isso aqui está caindo. Toma cuidado, porque nem o Hernandes sabe ainda o que vai ter em 2014. A gente só tem nada aqui. Você tem mania de botar isso agora quando você bate na internet sem querer, você viu 2013, cara. Foi uma previsão, tem muito lembro de ser assim. Está apontando pelo contrário. Cada vez mais diminuiu o crescimento do central e, embora as emergências estão acelerando, como tudo, a diferença vai ficar igual ou até aumentar. Entendeu? Esse ciclo não tem. Agora, continuando nessa questão, vou tentar colocar isso assim, né? Vamos dizer, tem uma maior autonomia muito mais real, mas tem muita integração financeira. Então você tem que, de um lado, a tendência dos países de desenvolvimento está mais autônoma, taxa mais alta, e avançar na taxa mais baixa. Tem mais comércio sul-sul, então os países dependem menos dos mercados, cada vez menos do mercado dos países desenvolvidos, então se eles não estão tão mal, tudo bem, foca também para a Grécia. Se a China está bem, deixa lá a Grécia. Agora, a integração financeira está muito forte, tá? Essa sincronização grande no movimento. E também, aí é que é um ponto importante, que hoje lá no Sol Centro chamou a atenção. A gente fica comemorando, está tudo bem, mas primeiro, é impensável essa trajetória tão tranquila, principalmente para os países não os emergentes, asiáticos, para a África, América Latina, sem esse período de juros baixos, cadente nos Estados Unidos, e sem muito fluxo de capital vindo do centro para a periferia. Porque a gente fica falando que foi exportação de commodities, esperar de conta corrente, como assim? O do Brasil durou quantos anos? Nossa enorme acumulação de reserva é toda emprestada. Eu não sou contra isso, eu estou dizendo que é. Não é. Prefiro a reserva emprestada porque não tem reserva e deu certo, mas ela é emprestada, porque o Brasil não gera superar o suficiente para acumular reserva, para acumular dinheiro nenhuma. Ele não gerou superávit durante muito tempo. A Turquia, que também é uma economia grega, o mercado interno grego, também pode puxar o sul, também tem tendência dessa conta. E até a Índia está indo nessa direção. Então, tem um problema, digamos, que essa autonomia, parte de alguns governos quererem estimular mais o mercado interno, aumentar o comércio do sul. Tudo ainda é feito em dólares, tudo ainda depende de quem fixa o preço em dólar lá no Brasil e de estar vindo muito dinheiro aqui, até porque está meio ruim lá. Então, tem que tomar um certo cuidado. Mudou.
E o que mudou mesmo? Porque antigamente, desde o século XIX, cada ciclo de juros relativamente baixo lá, não é curto, mas um pouquinho mais longo, acaba baixando muito os ativos de mau risco. E vem um dinheiro para cá, mas não trocar. Isso é história. Só que isso sempre acaba mal. Dessa vez não acabou mal. Isso é triste. Acabou muito mal o ciclo dos anos 90, o ciclo dos anos 2000, mesmo com a crise do centro, tamanho do povo. Acabou com aquela confusão com crise cambial, uma década, depois, com o preço do comando e tudo, não aconteceu nada. O que houve? Não foi o que fecharam as economias, não. Mesmo as que tiveram políticas mais expansões, continuaram financeiramente muito bem. Houve um mínimo de pragmatismo, que deu um resultado muito grande, e foi uma melhor administração desses fluxos. A crise que mudou tudo na periferia e nos países asiáticos não foi a crise de 2008, foi a crise asiática, até a crise argentina. O trauma daquilo ali, que mesmo as economias asiáticas mais dinâmicas, por causa da livre mobilidade de capital, de deixar tudo regulado, de botar o câmbio emitido assim, esse foi o trauma. E que você vê, nunca mais teve crise na periferia. Essa que foi para valer, na Europa Oriental. Foi fazer década de 90 nos anos 2000, isso foi da Europa Oriental. Né? Nunca mais teve aquelas crises. Nunca mais. E a gente voltou da crise rápido, sem problema, colapso cambial nenhum. E até os preços da tomada também voltaram. É grande, isso é uma enorme mudança. Naquela configuração que eu falei, meu Medeiros viu no final dos 90, assim, tá mal. De repente, e veja bem, não foi que mudou nada muito maravilhoso no comércio, nem na economia do povo. Porque o crescimento muito maior dos emergentes só compensou o menor crescimento dos outros. Não foi boom alto, maravilhoso, nem foi que a gente botou tanto mais, porque conta com isso. Foi, a gente vai os outros. É mentira, foi essa coisa, imensa comunidade. E não se comprometeu, obviamente, não fez abertura, não fez controle de capital, não fez nada, mas teve uma coisa pragmática. Já que tinha desvalorizado muito, é mais fácil você controlar o mercado quando você desvalorizou muito. Porque ele quer valorizar e você controla, você tem muitas demandas. A demanda, o excesso de demanda é pela moeda que você emite. Quando é o contrário, você está muito valorizado no mercado, você vai baixar. Excesso de demanda é uma moeda que você não controla. E aí você fica, não, sim, etc. Você controla, mesmo assim. E além disso, ao não se comprometer com o câmbio rigidamente fixo, o perigo é que você empurra o risco cambial. Em grande parte para ele. O cara vem, investe no Brasil. Muitos indicadores de fragilidade financeira externa no Brasil pioraram nesse momento. Mas o problema é que ele mistura o dólar com o não dólar. E o cara comprou a ação da Petrobras e está em real. Ou ação de qualquer coisa. Ou qualquer coisa que esteja em real. E tentar sair, isso deve ser, hoje o câmbio é flexível, mas não dele. Amanhã volta a ser meio fixo. Então você não tem esse compromisso de conversibilidade, você empurra o risco para ele. E é muito diferente você ter uma dívida externa que você paga em dólar no adiantal, que vai vencer e que se você não pagar vai dar uma confusão. Tá? Então isso mudou. A razão, dívida externa, dívida externa de curto prazo sobre reserva cai dramática, né? Que é a mais perigosa. A reserva que você tem emprestada, se for contrapartida da dívida, você não tem reserva nenhuma. Eu tenho dinheiro no bolso, vou pagar toda manhã. Não é reserva de verdade. Mas mesmo a reserva emprestada, se você não tem esse problema de se endividar muito, que foi o que ferrou os países asiáticos na dívida, eles estavam com esse indicador muito antigo mesmo, Medeiros do Rio. É um problema sério, porque ainda tinha um câmbio meio embutido fixo. Pior, porque se você não tem compromisso, e você fica assim, não quer entrar, entra, mas dólar garantido ninguém tem, aí, e você ainda usa isso embaixo para ter um grande acúmulo de reserva, por exemplo, falando de fundo soberano, uma coisa, você fica com um grau de liberdade, exatamente, pode acontecer, pior que você livrar. Acho que eu vou ser anticíclico dessa vez, pela primeira vez. Vou brincar de política anticíclica. Antigamente tinha que ser procíclico, você não tem reserva, você vai expandir a economia, não. A recessão veio da crise mundial, como é que você expandiu? Mais 15 anos. A frase que eu mais gosto do economista Rolf Kremers, muito mal, era, perguntaram para ele uma vez, por que essa coisa de ser estruturalista? Ficar pensando, sustentação, discussão de votação, não, companheiro, não, o que é isso? Ele disse, porque eu quero seguir exemplo.
você keynesiano, você tem problema no pagamento dele. Então você pode ser keynesiano quando você toma um problema. E esse trauma coletivo, e ninguém, não tem uma teoria isso, ele está fazendo a teoria posterior, a pessoa foi improvisando. A Rússia fez isso também. Fez de volta, todo mundo que se ferrou, seja os países mais dinâmicos, e aí todo mundo está fazendo situação muito, já está acumulando melhor um também. E isso deu um efeito muito importante, porque ele não dá o efeito importante, não é na subida, é na descida. As pessoas falam muito, o boom não é o troço, a tendência vem da diferença de subir muito e não cair muito, porque subir muito e cair muito, todo dia só muito cai. O problema é se a resultante é um desastre, como o boom dos anos 70, teve uma década de petróleo no mundo todo, o boom dos anos 90, no início foi pequenininho, teve uma semi-década de petróleo no mundo. Isso é novidade para mim. Não me lembro de outro ciclo para a periferia para vaqueira, tipo a gente, que tenha terminado tão bem. Então esse elemento é muito diferente. Agora, bom, você tem ideia para quem gosta de campo perfeitamente flexível. Por definição, se o campo flexível, o governo não compra eletricidade, meus quartéis vão ficar parados. Isso aqui é acumulação de reserva, está muito apagado, 80, 84, 90, 93, 2000, até 2008. Desenvolvimentos que emergem. E aí as pessoas ficam discutindo aqui, se o câmbio é flexível ou não. Não flexível. No mundo inteiro, isso aqui não é medo, isso aqui é polêmico, é uma acumulação. E veja bem, o tamanho dessa coisa não há superávit contra a corrente, é isso, é somar o acúmulo de reservas. A pessoa tem mania de pensar em fluxo capital líquido. E não serve para nada no mundo de regulação financeira. O bruto nosso faz sem déficit nem superávit, pode acumular na internet. Aliás, não faz. Tanto faz se tem superávit, tem déficit. A discussão sobre as reservas está toda voltada, não sei porquê, está em desequilíbrio global, problema de conta corrente. Conta corrente tem a ver com a acumulação de reserva. Independente do meu déficit de conta corrente, entra muito capital. Se eu não faço nada com ele, ele não aumenta. Aí não aparece déficit de conta corrente. Mas é uma mania de pensar que eu fui líquido, não sei porquê. Eu sei porque é para falar de poupança, mas é triste que pessoas que não têm nenhum compromisso com essas teorias acabam seguindo por uma certa distração essa ideia dos fluxos líquidos. Lembre-se, conta corrente é igual fluxo de capital menos a acumulação de reserva. Não sei se é possível acumular reserva. O fluxo de capital pode ser enorme, como for, e as contas correntes pequenininhas. E teve estudos que falavam, se o puzzle, por exemplo, dos 80, economia mundial, tem que precisa diminuir o grau de liberalização financeira, globalização financeira do sistema, que é a mesma proposição que você começa a rir antes do cara mostrar o dado. Mas é porque ele mostrava que o tamanho, por acaso, desses países ricos, os déficits superados não foram muito grandes. Graças a Deus, os Estados Unidos no 2000 começou a ter déficit muito grande para essas pessoas que estão acharem que aumentou. Mas não tem nada a ver. Óbvio que cresceu loucamente nos últimos tempos. Os fluxos brutos, eles só não transformaram tanto o déficit para cá. Isso é muito importante. A quantidade de coisas de pessoas é muito boa. Faz essa confusão. E a quantidade de pessoas que acredita que a gente acumulou reserva por causa do superávit, que ele não tem as variações. Maior ainda. Cortamos muito. Acumulamos reserva, não. Cortou muito, ainda mais, ainda sobrou. Entrou todo dia que ainda sobrou para acumular reserva. É a questão da administração da conta capital e não da conta corrente. Aqui é só uma coisa para vocês verem como foi, está muito apagado aqui. É um gráfico que mostra essa mudança radical. Essa coisa aqui, coisa volta, isso aqui é 93, é do Roberto Frank. Então, poucas pessoas que notou isso no direito. E esse troço aqui, subindo e descendo para os rodas, é o risco geral dos emergentes. Aqui não está dando para ver, está apagado demais. Cadê o azul? O azul está aí. Vocês vão ter que acreditar no nosso amigo aqui, que tem um azul que passa embaixo, que está quase apagado. Acreditem que ele está vindo aqui, pode provar que eu não estou mentindo. Essa coisa azul que está aqui embaixo, e aí fica emboladinho e depois sobe acima. O azul, que ninguém está vendo, só meu Deus, é o junk bond americano, quer dizer, são coisas de alto risco dentro do mercado americano. Sempre eles foram, quando eles subiam os emergentes eram acima disso, e o Brasil era acima da média dos emergentes. De repente, a partir do outro ponto que não dá para ver aqui,
O daqui, exatamente já nos anos 2000, começou os emergentes a melhorarem, empatarem, e mais Brasil ainda, América Latina. América Latina ainda muito acima da América, uma parte do Brasil. Depois aconteceu quando o extremo convergiu todo mundo, e em parte do problema deles, a confusão que deu na crise lá do sul do mercado financeiro deles, em parte pela essa melhoria dramática da situação de balanço de pagamento do emergente. Agora, o nosso tem risco mais baixo, porque é uma coisa histórica, novamente. Sempre era assim, a taxa básica mudava, a taxa do ouro caiu um pouco, o Junk Bond caiu um pouquinho mais. Caiu um pouquinho mais, o Junk Bond era para cima, saía todo o dinheiro daqui, era para baixo, vinha o dinheirão para cá. Isso é a história da América. Tem várias coisas. Não toca. Isso é uma mudança, confirma, que algo muito importante mudou nessas relações. Não foi o perdedor, mas foi essa vulnerabilidade externa, porque o que determina esse risco não é o tamanho lá da dívida pública, é exatamente a capacidade de pagamento em dólar. E é interessante, a capacidade de pagamento em dólar, garantir pagamentos internacionais em dólar. Nos estados dos países da América Latina, hoje é considerada melhor a capacidade de pagamento em dólar de muitas empresas e vários setores da economia americana. Isso mostra tanto como nós melhoramos como eles estão publicados até hoje. Uma crise financeira interna deles, que é um dos motivos dessa baixa tendência de crescimento. Bom, realmente, eu vou falar uma rápida planejada. No período direto, que interessa a partir de 2003, obviamente a velha tendência de longo prazo para a cair vinha a toda a força, porque nos anos 70 deu uma melhoradinha, mas não durou muito tempo, porque todo mundo demorou mais no petróleo, e depois começou a subir. E caiu, depois voltou. Não caiu tanto. Quando cai em 2009, depois não só volta, como não caiu para aqui, está em dólar, está real, está preço relativo. Isso aqui é o índice de volume de manufacturing, de valor unitário de manufatura, preço relativo entre commodities. Continuou melhor. E não adianta dizer que é um ciclo, porque mudou o patamar. E aí depois caiu de novo, agora voltou de novo, mas está oscilando, sempre oscilou, sempre vai oscilar, continuar a bagunça que é. Mas, por que uma pergunta que o professor Ganelli sempre falava, por mais instável que seja,